comigo e eu falei, olha, você não faz convite, você intima. Então, quando você intima, a gente atende, a gente cumpre. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui falando contigo, com a tua audiência, na TV Meio Norte, participado falando nisso. Eu queria começar aqui te dizendo que, mais do que pensar em comunicação a partir do momento zero de quando se empreende, de quando se tem um negócio, é importante compreender que a comunicação, ela é a essência da sua venda. Então, se você não se comunica bem, dificilmente você vai vender bem. E eu não estou falando de se comunicar oralmente, né? Eu estou falando de se comunicar de uma maneira geral. A forma como você posiciona o seu negócio, a forma como você mostra o seu logotipo, a forma como você dialoga nas redes sociais com os seus clientes, a forma como o seu flyerzinho, o seu folder de divulgação é escrito, a forma como você conversa com o seu público, tudo isso tem um impacto direto na sua venda. Então, muitas pessoas, como você mesmo disse, acabam negligenciando comunicação na hora de se programar, mas comunicação ela é um elemento indispensável para quem pensa em vender mais. E agora, especialmente no momento de crise, a sua fala inicial foi muito bacana quando você diz a gente está sendo inundado por números e gráficos todos os dias. Ah, Neste momento em que a gente tem um cenário tão incerto, eu particularmente tenho uma única certeza: as empresas, para elas continuarem existindo, elas precisam vender e se reinventar. E reinvenção passa por se comunicar melhor ou se comunicar diferente. É verdade. E aí, nesse momento que eu escuto você falar sobre isso com clareza, como sempre, eu fico pensando que esse é um momento de gerenciamento de crise, numa crise que não estava prevista, não estava em nenhum manual. Todos nós que estamos vivos, acho que com raríssimas exceções, viveu algo parecido, porque é um fronte de guerra em todos os sentidos, onde está em jogo as nossas vidas, mas a vida também das nossas empresas e das pessoas que trabalham nessas empresas. Então, é um gerenciamento que, ao mesmo tempo, é de crise e é de reputação também, porque se você não sabe se colocar por falta de experiência ou por falta de profissionais nessa área de comunicação, por exemplo, para você comunicar adequadamente e com empatia o teu cliente, o teu consumidor, seja de instituição ou de empresa pública ou privada, com certeza você não será lembrado depois. Então, a É. tua reputação, que você passou um tempo para construir, muito certamente ela será abalada e prejudicada. O que dizer num momento como esse, diante de tanta imprevisibilidade? Tem um manual que você tem aí que se aplica a situações como essa, Bruno? Ajuda a gente. Olha, eu acho que não existe fórmula definitiva de sucesso, né? Eu acho que, como na vida, é um aprendizado. O conhecimento empírico é aquele que se acumula e é aquele que você vai absorvendo no dia a dia. E como você mesmo falou, não estava previsto para ninguém a gente atravessar uma pandemia, né? Mas eu acredito que cenários como esse acabam trazendo o lado positivo, que é uma inovação forçada, né? Você precisa se reinventar, precisa se renovar forçadamente para sobreviver. Esse é o copo meio cheio que eu tenho cada vez mais nas lives que você falou que eu tenho feito, insistido para a gente olhar o copo meio cheio, para olhar como as empresas, as micro, pequenas, médias empresas, elas foram forçadas a se reinventar. Mas quando a gente fala de comunicação, tem um tripé básico, são três elementos que a gente nunca pode abrir mão. Um, transparência. Ah, Se você consegue atender, você fala que você consegue atender. Se você não consegue atender, você diz que não consegue atender. Se o seu preço é esse e a sua margem de lucro ela está já embutida nisso, você continua falando, insistindo naquele preço para o teu público. Então, transparência é um elemento fundamental. O segundo elemento é clareza. Ninguém comunica alguma coisa sem que seja de fácil compreensão para quem você está explicando. Então, se eu estou me comunicando com alguém e esse alguém quer comprar algo de mim ou quer me contratar, eu tenho que ser absolutamente claro com ele do problema que eu me proponho a resolver, ou do produto que eu vendo, ou do serviço que eu ofereço. E o terceiro, que é mais importante, que é
consistência. Então, a consistência é a gente manter um canal de comunicação aberto, seja com o meu público que vai me consumir, seja com a imprensa, seja com o meu parceiro, seja com os meus funcionários, seja com todos os públicos que permeiam o meu negócio. Eu preciso me comunicar frequentemente. Não é só me comunicar quando me convém ou quando é interessante para mim. A comunicação ela é um ato contínuo, ela tem que ser constante. Então, esses 3 elementos eu acho que são uma boa guia para quem nunca pensou em comunicação. Transparência, clareza e consistência. Partindo desses 3 pontos, desses 3 elementos, é muito difícil dar errado. É muito difícil você estar no caminho errado. Então, mais do que inovação nesse momento, a gente tem que lembrar que comunicação é uma necessidade, né? Se você me permite me alongar um pouquinho na resposta, eu tenho percebido que as empresas hoje em dia, aquelas que fundamentalmente tiveram que fechar suas portas por causa do distanciamento social, por causa das regras de saúde, elas foram forçadas a se inovar, mas elas não pararam para pensar que a gente tem 50%, 60%, às vezes 70% do país dentro de casa e que os meios de comunicação aumentaram a sua produção jornalística em 60%, 70%. Os meios de comunicação dobraram, em alguns casos, triplicaram a audiência, porque, obviamente, a gente está mais em casa, a gente está com a TV ligada, a gente tem entrado nos portais para se atualizar, a gente tem navegado mais nas redes sociais, as notícias correm mais rápido pelos canais, por WhatsApp, por Telegram. Então, assim, a gente está na era da informação, em que todo mundo é um meio de comunicação, querendo ou não, e a gente está vivendo a era de maior vazão de notícias da história. Se uma empresa precisa se reinventar, o público não pode ir até ela, ela tem que ir até o público. E ela só pode ir até o público se utilizando de comunicação. Seja através da imprensa, seja através de redes sociais, seja através de WhatsApp, Telegram, de alguma maneira. Então, nós, agora, nesse momento, mais do que nunca, comunicação é uma ferramenta de venda. Então, se as empresas precisam sobreviver e passar por essa pandemia e não pensaram em comunicação, esse é o momento. Não existe outro momento. Comunicação é agora, é já, é para ontem. E principalmente, é importante você falar sobre isso, porque parece que diante de uma crise e de tantas ondas, a gente está entrando na terceira onda, em níveis diferentes, de acordo com o país e de acordo com a cidade, nesse país que é enorme, desse país, esse Brasil que é enorme, mas assim, você se valer de mídias que são híbridas, quer dizer que, ao mesmo tempo, são mídias tradicionais, mas que são mídias digitais, e você criar uma presença de comunicação é super importante, porque, como você disse, as pessoas estão em casa. A casa passou a ser o centro de todas as coisas e, principalmente, das informações. Então, eu acho que a comunicação, nesse momento, ela sem querer usar uma expressão bélica, mas para ser melhor entendida, ela é uma arma super importante. Ela é uma estratégia, na verdade, super importante para você não se esconder, você encontrar uma forma de priorizar a comunicação, principalmente se você está vendo oportunidade, né? Ou também se você está vendo oportunidade. Porque para uns trata-se de um gerenciamento de crise e trata-se de uma reputação que muito provavelmente você deve ter cometido um escorregão porque não sabia comunicar, ou fazer as coisas, ou tornar claro o que você estava oferecendo para o mercado e nem de que modo, e aí você deve ter se deparado, eu conheço vários casos, né, de pessoas que não comunicaram bem isso e passaram por uma crise de reputação. Mas também para quem está vendo oportunidade, né, assim, os novos negócios. E aí comunicar isso também é importante, porque num momento tão delicado e tão sensível, quando a gente fala e que é uma oportunidade, a gente não está menosprezando a letalidade de uma situação tão complexa como essa. Mas a gente está dizendo que as coisas mudaram, a gente vai continuar a viver e a gente precisa rodar as ideias e ter criatividade, não é isso, Bruno? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou separar minha resposta em duas. A primeira é quando a gente fala de reputação. Reputação não é algo que se cria do dia para a noite. Ter uma boa reputação não é algo instantâneo.
É algo que demanda tempo, é algo que vem, é claro, calcada em um produto, um serviço que realmente seja bem aceito, que tenha público fiel, que se propõe, que se realmente faça aquilo que se propõe. A construção da reputação, ela é um serviço, ela é um elemento fundamental para a marca, né? Então, ninguém consome aquilo que não gosta, ou ninguém consome aquilo que não confia. Isso é o que a gente chama de reputação. Se uma empresa tem uma boa reputação, a chance dela vender mais é muito grande. E a segunda parte da minha resposta, eu vou dar 3 exemplos aqui de empresas ou pessoas que se reinventaram durante essa pandemia utilizando comunicação. 3 coisas que aconteceram comigo, tá? Não é a regra, não li em nenhum lugar, aconteceu comigo. São depoimentos de fato. Primeiro, tem uma padaria perto da minha casa. Ela, obviamente, foi obrigada a fechar. E é a padaria mais movimentada, pelo menos ela atende 5, 6 quarteirões. Não podia entrar gente. O que eles fizeram? Eles colocaram uma tenda na porta, compraram cones, colocaram uma placa escrito drive-thru de pãozinho. E aí ela falou, como é que eu vou avisar as pessoas que estão dentro de casa que não saem que eu continuo vendendo pãozinho? Então ela pegou e disparou um WhatsApp, um vídeo de WhatsApp de como funciona um carro entrando no drive-thru. Ele nem sai do carro, ele fala, quero meia dúzia de pãezinhos, vem o saco, põe dentro, ele paga por aproximação. Ele não tem nenhum tipo de contato, é um serviço super seguro. Esse vídeo do WhatsApp viralizou na vizinhança e, assim, até hoje tem fila de carros para o drive-thru do pãozinho. Que coisa boa. Ela utilizou o WhatsApp para se reinventar, para continuar vendendo de alguma maneira. Comunicação. Segundo exemplo, tem uma artista no Instagram, eu estava querendo comprar máscara e as máscaras teve um período, pelo menos no começo da pandemia, que você não encontrava em lugar nenhum, você podia andar em 4, 5 farmácias que estava realmente em falta, até os governantes estavam dizendo que estava difícil de comprar. E aí essa pessoa no Instagram, ela viu que ela tinha um monte ela é uma artista, né? Ela trabalha com origami, com um artista. Ela falou, pô, eu consigo fazer máscara, e conseguiu fazer máscara e vendeu para um amigo meu e divulgou no Instagram. Esse amigo meu fez um post no Instagram, falou, putz, quem quiser comprar essa máscara é fantástica. Cara, eu fui impactado, eu entrei em contato com ela pelo Instagram, comprei pelo Instagram as máscaras que eu precisava, estou usando até hoje, aliás, ela está aqui, eu não estou fazendo merchan porque eu não estou dizendo o nome dela. Mas aconteceu, ela descobriu pelo Instagram uma forma de se reinventar. Terceiro exemplo, tem uma empresa que trabalha conosco na PR, que ela tem 2 produtos. Um é um software de gerenciamento para pequenos e médios empresários e o outro é também um produto de software, mas ligado à franquia. E ela não divulgava tanto esse segundo. No momento que começou a pandemia, ela falou, pô, preciso divulgar, porque de um lado tá mais ou menos, do outro a gente não fala nada. A conclusão é que ela oferece um serviço de franquia de baixo investimento, e a gente conseguiu colocar num grande portal de notícias do Brasil uma sugestão de pauta dizendo franquias de baixo investimento, porque, querendo ou não, tem bastante gente querendo diversificar investimento nesse período de pandemia, né? Então, às vezes a pessoa está na bolsa, ou a bolsa está muito arriscada, vou investir em franquia. Conclusão, a reportagem foi para a capa, na página principal desse portal e ficou lá por 8 horas. No final do dia, o dono dessa empresa me mandou um e-mail falando essa reportagem me gerou 38 novos interessados em compra de franquia. Então, ele utilizou a imprensa para isso. E movimenta, né? E movimenta, na verdade, né? Movimenta tudo. Exato. Ele se reinventou, ele continuou insistindo em comunicação, porque ele precisava vender. Então, Sim. Quando a gente fala de comunicação, as pessoas pensam, eu preciso fazer um post bonitinho no Facebook, preciso ter um perfil legal no Instagram. Comunicação é muito mais do que isso. Comunicação é o quanto eu quero investir em comunicação para vender mais. Neste período em que eu tenho que me reinventar, eu tenho que mudar a minha forma de vender, como é que comunicação pode me ajudar? Então, essa é a provocação que eu quero fazer para a sua audiência, Maia. E isso faz todo sentido, porque assim, tem um erro de comunicação num negócio, ele pode ser um erro que é irreversível, então que você vai pagar muito caro por ele. Você deve ter dado de cara aí na sua jornada
exitosa, como um cara que é uma referência na área de comunicação e que tem experiência porque atua com startups também. E startup é um negócio que é criado para resolver um problema de forma horizontal, com custo-benefício melhor e é focado em resolver as situações, né? Aí mesmo elas que têm esse ritmo diferente das empresas no hard economy, elas têm que comunicar, elas em especial têm que comunicar, né? Porque elas estão competindo com todo mundo dentro dos ecossistemas, que não é só o ecossistema de startup, é um ecossistema de business, de negócio, de comércio mesmo, né? Então, assim, acho que tem erros que são... Você lembra de um erro, assim, que você acha que é um erro que é muito cometido pelas empresas, nesse tempo, empresas que não valorizam comunicação? Só para a gente exemplificar e eu te mostrar bem aqui uma cartela interessante para você comentar. Com o maior prazer. Assim, eu não lembro nenhum erro, quer dizer, não posso citar nenhum erro sem citar a marca, porque obviamente as pessoas vão ter que fazer a pesquisa do contexto, mas existe um erro fundamental de comunicação que a grande maioria das empresas faz, que você mesmo indicou, que é um fato. Ninguém pensa em comunicação no momento de se criar uma empresa. Vai se pensar em comunicação depois, quando a coisa já andou, quando a coisa já evoluiu, quando as vendas não estão indo muito bem, quando ele precisa olhar para outros lados. Cara, a comunicação tem que ser pensada no momento zero. Assim, ninguém cria uma marca para morrer em pouco tempo. Todo mundo cria uma marca para viver para sempre. Então, se você está pensando na criação de uma empresa, de uma marca, para ser lembrada, para ser consumida, para ter clientes fiéis, você tem que pensar desde o momento zero como é que você vai construir a comunicação daquela marca. Qual é o tom de voz da marca? Qual é o tipo de discurso que ela tem? Qual é o posicionamento dela? Como que ela fala com o público? Se ela conversa com a imprensa ou se não conversa? Se ela vai se envolver em questões polêmicas ou se não vai? Se ela vai se posicionar sobre sei lá, medidas do governo ou se não vai? Se você não pensa em comunicação a partir do momento zero, isso é um erro fundamental. Então, eu não quero pontuar nenhum erro específico de empresa, porque também, né, principalmente no mercado de startup, o conhecimento ele é adquirido, ele é empírico, as pessoas vão aprendendo, mas não pensar, ter uma startup e não pensar em comunicação a partir do momento zero, isso é um erro crasso. E achar também que tipo, dá para fazer uma parceria e depois vai dar certo. E eu vejo que a comunicação, às vezes, ela é vista assim como um serviço que parece que você não se especializou para fornecer e que os veículos digitais ou os veículos que atuam de modo diferente, todos eles são importantes, parece que não tem um custo, né? As pessoas veem como um gasto e quando resolve ter ela quer por um baixo custo que a empresa dela não merece, nem a pessoa que é contratada, na verdade, não merece, tem esses problemas. Eu vou fazer com você, com a sua audiência, um exercício que eu fiz com você na palestra que você viu que eu falei. Sim. Quando você precisa comprar um negócio, e aí alguém te fala, olha, fiquei sabendo desse site aqui para comprar, o preço está com 80% de desconto. Você nunca ouviu falar do site. O que é que você faz? Você entra lá no Google, dá um Google, para ver se alguém já falou sobre ele. Se esse site já saiu em alguma imprensa, em alguma mídia, a chance de você acreditar naquilo e comprar naquele site é muito grande. Se não saiu em lugar nenhum, você vai desconfiar. Isso é o que a gente fala, um risco gigante. Isso é reputação. Isso é reputação, isso é comunicação. É legal porque você está fazendo um projeto agora que são 3 dicas executáveis para transformar a experiência do empreendedor, né? E é 20 para as 3, né? Uma coisa isso tipo mesmo. Isso que eu vi você fazendo. Você já fez uma vez, está agendada a próxima, eu já estou esperando. O que seriam essas 3 dicas executáveis para transformar essa experiência com o consumidor? Isso é um projeto, na verdade, é um sonho que eu e o Samir Yazbek, o Samir ele é CEO do Crânio, que é uma das startups mais incríveis do Brasil. O Samir Yazbek, a gente sempre se conhece há quase 10 anos, e a gente sempre falou, cara, a gente já conheceu, já adquiriu tanto conhecimento, como é que a gente divide isso? Porque a gente não quer ganhar dinheiro dividindo o nosso conhecimento, né? O que a gente aprendeu, o nosso network, porque a gente tem uma rede de contatos muito boa. E a gente foi amadurecendo, e surgiu o 20 para as 3. O que é o 20 para as 3?
Em princípio, é um perfil no Instagram, mas já tem canal do YouTube, já tem página no Facebook. Dá um exemplo aí para mim de um 20 para as 3 que vocês fazem, rapidinho. O 20 para as 3 são 20 minutos para 3 dicas executáveis. E ele sempre acontece às 14h40 ou às 20 para as 3 da tarde. Então é uma brincadeira com o nome e é uma brincadeira. Por quê? Porque a gente acha que aquelas lives no Instagram de 1 hora e meia, 2 horas, para às vezes sair com uma dica, é uma forma de desperdiçar o tempo de quem precisa. São então, lives que poderiam ser um post. Eu já estou naquela de torcendo para o achatamento da curva das lives. Você tem 1 minuto para me dar 3 dicas executáveis para a gente, para os nossos 3 dicas executáveis para quem está ouvindo a gente. Bora lá. Primeira, se você se sua empresa nunca se comunicou, procure um especialista em comunicação para te ajudar e dizer quando e como você deve se comunicar. Segunda dica, se você tem sentido impacto nas suas vendas nessa época de pandemia, talvez você não esteja se comunicando direito e mudar a forma de comunicar pode ser um indicativo de que as suas vendas podem voltar ao normal. E terceiro, calma. Procure pessoas que podem te aconselhar. A jornada empreendedora é muito solitária, mas você não precisa ficar sozinho. Sim, procure especialistas, é vá verdade. atrás de pessoas, de amigos, cutuque no Instagram. Você não precisa sofrer sozinho. Verdade. Eu sei o que eu estou falando, porque eu também sou empreendedor. Boas dicas. E aí eu vou para encerrar a entrevista com o Bruno, mostrar aqui, eu entrevistei a Lígia Zoltini, agora nesse mês de estreia do programa, e a Lígia é incrível, né? Porque ela está estudando e pesquisando o futuro da profissão, com foco no humano, ela é muito legal. E aí a gente estava falando sobre as 10 tendências para o mundo pós-pandemia. E aí eu queria dividir com vocês aí, telespectadores e internautas também. E com o Bruno. Revisão de crenças e valores. Vê se você consegue fazer tudo isso sem comunicação. Revisão de crenças e valores, menos é mais, reconfiguração dos espaços do comércio, novos modelos de negócios para restaurantes, experiências culturais imersivas, trabalho remoto, morar perto do trabalho, shop streaming, busca por novos conhecimentos e educação à distância. Então, são 10 tendências que, muito provavelmente, a maioria das pessoas que está nos vendo pela internet ou pela TV vai dar de cara com isso aqui para quem está empreendendo. Né? O menos é mais, por exemplo, afeta todos nós. Né? E aí, como é que você, sem uma comunicação adequada, vai lidar com tudo isso, não é, Bruno? Você quiser achar nesse novo normal, você tem que pensar em como se comunicar, falar, olha, o meu novo normal é esse, o meu novo produto é esse, o meu novo serviço é esse, a gente mudou dessa maneira. Então, concordo com essas 10 tendências, e isso está muito claro para a gente, muito claro mesmo. Eu abri o programa dizendo que não é que nós estamos no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, mas tem gente que está em bote, em canoa, em iate, em transatlântico. Tem gente de todas as formas aí. Então, quem é você nessa tempestade? E do que você vai se valer? E essas pessoas todas têm em comum uma coisa: comunicação, gente. Comunicação. Comunicação interna na sua empresa, comunicação com o seu cliente, comunicação com qualquer um dos seus stakeholders, as pessoas que fornecem para você, as pessoas que são importantes dentro da sua empresa, com o seu público, com o seu cliente. Comunicação para você. Você tem que deixar as coisas claras. E você não vai conseguir fazer isso sozinho, você tem que ter um profissional. Não é que a gente esteja aqui falando sobre a gente mesmo, a gente está falando sobre um negócio que a gente entende e que a gente quer dividir com vocês, que é a importância de comunicar. E falando com um cara que é um fera, o Bruno. O Bruno é super disputado nas palestras todas. Eu fiquei muito encantada com ele, porque eu acho que ele fala com experiência, ele é respeitado, reconhecido. Ele está aí já há algum tempo nesse mercado disputado do Brasil, como eu falei. Para mim foi maravilhoso conversar com você, Bruno. Vamos falar mais vezes sobre esse assunto, tá bom? E vamos fazer uma live. Você não convida, você intima. Então, assim, é só intimar que estarei aqui de novo. Com você eu topo fazer live, viu? Bora fazer um 20 para as 3 com a gente. Bora fazer um 20 para as 3 com a gente. Eu vou criar uma coisa, tipo assim, eu vou entrevistar o Bruno de novo numa live. Mande sua pergunta. Vai ser só o Bruno respondendo as perguntas. Só pergunta e resposta, ping-pong. Pronto, só isso. Focado na comunicação. Obrigada, querido.
Obrigado, foi um prazer. Estou sempre à disposição. Como eu disse que a jornada é solitária, se alguém quiser a minha ajuda, estou à disposição. @Bruno L. Pinheiro no Instagram. Vai ser um prazer ajudar. Acho que nós estamos nesse barco para se ajudar. Se a gente não se ajudar, a vida perde sentido. Então, muito obrigado, Maia, mais uma vez. Obrigado pela audiência da TV Meio Norte. Imagina. Falando nisso, é muito bacana. É a gente que agradece. Valeu, Bruno. E olha só, depois dessa entrevista maravilhosa com o Bruno, que fala sobre a importância da comunicação, eu queria dizer para você o seguinte: você está precisando de uma força? Então você participa da Mobiliza MEI. É um movimento tão importante que é uma hashtag, Mobiliza MEI. Se você botar a hashtag Mobiliza MEI, você vai estar dentro desse movimento e você vai ter muita informação. É uma semana com diversas oficinas, palestras, e o objetivo qual é? Promover atividades e orientações voltadas ao MEI tradicional e futuros empresários. Vocês lembram que a gente falou aqui com a Alan Costa sobre a importância das MEIs, né? Desse microempreendedor? Então, assim, é super importante, é a oportunidade perfeita para você se reinventar, para você também repensar ou recriar o seu negócio junto com quem? Com quem entende desse assunto, gente. Quando a gente sabe quem entende desse assunto, a gente só pensa no Sebrae. Inscreva-se já por meio do site www.pi.com.br.